A paz para todos os irmãos. Tudo que eu fiz essa madrugada aí, eu fiz com direção de Deus, orando, entendeu? Deus me mostrou essas questões, entendeu? Me falou pra gente mudar o ego, ser profissional nesse sentido, né? Essa é a minha visão. Eu misturei o que Deus colocou na minha mente, mais o meu profissionalismo, porque eu já trabalhei profissional, né, na área de mídia digital, sou designer formado, né? Então, eu compreendo sobre tipologia, fontes, o que cada fonte representa, o que cada tipologia de texto de fonte vai acarretar no emocional da pessoa, o que vai ser atrativo, que tipo de cor que entrega paz, que entrega harmonia, que entrega fome, que entrega agitação. Então, eu tenho esse conhecimento. Então, foi embasado nisso, mas o que Deus colocou, porque na verdade o que eu iria fazer, eu iria ter muito uso de inteligência artificial. E Deus colocou isso no meu coração também, que não é pra gente usar a inteligência artificial, é pra deixar, porque a inteligência artificial ela não leva em consideração o que Deus quer. Ela não pode ser guiada por Deus, entende? Ela é só estrutura matemática, é só código. Então, se você mandar o chat GPT fazer um banner com as informações, ele vai distribuir aleatoriamente. Esse banner não vai mexer com as pessoas, entendeu? Deus não vai operar, não vai convencer a pessoa, Deus não vai entrar no coração se não tiver. É a mesma coisa do chat GPT escrever um sermão, escrever uma oração. Você pediu um sermão lá, você fala assim, ó, chat GPT, eu quero que você escreva a pregação que eu vou pregar no domingo. Chat GPT vai escrever bonitinho com base na Bíblia, o que ele leu na Bíblia, mas não é a palavra viva. Se você lê aquilo lá no culto, não é, você não vai, nem você vai ter noção. Você vai estar lendo um texto frio. Agora, se você sentar, estudar, orar e falar, Deus, me usa, fala comigo, que Deus vai falar com você, você vai enxergar a palavra, você vai falar, a palavra vai ter poder. A mesma coisa é o banner. Entendeu? Então é necessário, se você, oficial de mídia, que for fazer o banner, antes de fazer o banner, não vá no chat GPT, não vá na inteligência artificial nenhuma e rapidamente vai lá e faça rápido. Não. Dobra o joelho, ora, como se você estivesse preparando um sermão para falar de oratória lá no púlpito, entendeu? Como se estivesse preparando um sermão para pregar. Faça o mesmo procedimento. Ore, dobre o joelho, Deus vai te mostrar o que você tem que escrever no banner, a forma, a cor que você vai usar, da mesma forma que ele guiou eu. Que imagem você pode pegar e usar na internet ali, uma imagem de fundo para te ajudar. Você vai começar a olhar as imagens, exemplo, você vai falar, eu gostei dessa. Você vai sentir, Deus vai falar assim, não, não é essa não pode. E você não vai usar. E mesmo você falando, meu, vai ficar lindo, olha isso, que top. Deus vai falar que não, e você vai saber. E você vai falar, tá bom, Deus, vamos ver aqui, vou fazer. Entendeu? Você vai ficar olhando sim para uma tela em branco, como eu olhei. Eu fiquei por 1h30 olhando com o Photoshop aberto, com a tela em branco, olhando, sem saber o que fazer. Aí queria escrever um negócio, queria fazer um negócio. Deus falava não. E eu falava, nossa, ficou tão top. Aí ia lá no chat GPT, pedia uma dica do que escrever, que palavra bíblica que eu vou usar para falar de avivamento. Deus falou, não, não, eu quero te dar a direção, eu vou te dar a direção. Então, por favor, quem for fazer banner aí, a Josi ou quem for ajudar, tenha isso em mente. É importantíssimo. Obrigado aí, sem mais delongas. Pessoalmente, eu vou conversar com todos os irmãos que vão participar da mídia, que vão fazer os banners, entendeu? Que vai poder ajudar essa questão aí. Vou conversar também, pastores, com vocês. É claro que tudo é mediante a decisão de vocês. Se vocês não optarem por não seguir essas instruções, eu entendo. É natural, vocês estão na direção da igreja, então eu respeito, mas esse foi o que Deus me colocou. Se não tiver de acordo, a gente vai conversar e vamos decidir a melhor forma, vocês irão me instruir da melhor forma possível. Então, é isso. Bom, vamos começar aqui, eu vou explicar umas coisinhas aqui sobre flyer e banner, tá? Por que de tomada de umas decisões minhas aqui? Vamos começar, eu vou falar rapidamente sobre o que é flyer e o que é banner. A princípio, vou falar rapidamente para a gente entender as decisões, né? E a gente vai entender a decisão do porquê eu tomei a liberdade de fazer o banner dessa forma que eu fiz aqui, né? E a gente vai ver alguns exemplos de banners aqui, de flyers, e entender o que está errado e o que está certo dentro da igreja e o que Deus falou para mim. Que acima de tudo, eu orei a madrugada inteira, fiquei aí até 4 da manhã orando para pedir direção para Deus sobre essa questão das nossas divulgações e da mídia. Então vamos lá, vou apresentar esse slide aqui, ó. Flyer e banner. A diferença entre flyer e banner está principalmente no objetivo. Então, cada um tem um objetivo. Veja que a gente vai usar os dois, tá? No formato e na forma com que são utilizados. Ó, o flyer aqui, ó, vamos ver o que é um flyer. O flyer serve para divulgar informações detalhadas, né? Então, o flyer ele vai ter
bastante informação. Vai ter versículo, vai ter informação dos preletor, vai ter informação do que vai acontecer na reunião, endereço, muita informação. Ele vai ser uma informação detalhada. O flyer ele é para transmitir para a pessoa a informação detalhada. Geralmente ele contém mais texto, né? Você pode ler que geralmente ele contém mais texto. Ele pode ser impresso, né? Entregue ali nas mãos, ou digital, que é o caso que a gente vai usar. Ele é distribuído para pessoas e compartilhado nas redes sociais das pessoas, certo? Essa é a intenção. Normalmente aqui é uma parte mais técnica, ele é impresso em formato A5 ou A6, né? Ou no caso do digital, nas resoluções aqui abaixo, né? 1080 por 920, ou seja, ele é de pezinho, ele é tipo um celular, assim, ó. Ele é no formatinho do celular, certo? O flyer. O banner ele já é diferente. A gente tem costume de falar banner para tudo, mas existe o flyer e existe o banner. O banner ele serve para chamar a atenção rapidamente. Então, ó, ele contém pouco texto, mas ele tem um foco mais no destaque visual. Então, por exemplo, quando a gente for fazer um banner, é uma chamada, é culto de avivamento, quarta-feira. E uma imagem focada naquilo que o texto simples e curto está falando. Não vai ter preleitor tal, vai falar a palavra tal e blá 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 blá, venha a igreja no culto, a rua tal, não sei o que, referência perto da não sei o que, do mercado tal. Não vai ter esse. O banner ele é uma coisa rápida. Ele pode ser digital ou impresso, como o flyer, mas ele é exibido em sites, né? Ou seja, ele é o banner. Os sites geralmente eles colocam o banner de início, uma imagem zona, assim, ó, isso é o banner, uma imagem zona, embaixo os conteúdos, né? Então em cima é uma imagem zona, é o banner. E ele, né? Na igreja, no caso, a placa da igreja que está lá na frente da igreja, aquilo é um banner, entendeu? Você vê que ele é grandão ali, tem um formato diferente, né? Eventos, fachadas ou telões, é isso aí. Isso é um banner, ele vai ser apresentado ou não. Aí ele já tem resolução HD 16:9, né? O formatinho de um celular deitado, entendeu? O banner ele tem o formato do celular deitado, assim, ó, uma tela, como uma tela do computador ali, entendeu? E ele pode ser impresso em faixas e lona. Ele é como se fosse uma faixa mesmo, entendeu? Então a gente já sabe quais a diferença. Então a gente faz flyer e banner, certo? Então o banner a gente pouco usa aqui na nossa igreja. De fato a gente usa mais o flyer, entendeu? O flyer digital. E aí flyer animado ali. Aí, ó, vamos dar um exemplo aqui, rapidinho, para finalizar essa questão. Exemplo de flyer. Para um culto de domingo, um flyer costuma conter o título do evento. Então, a gente vai pôr o título do evento, né? Culto pela família, entendeu? A data e o horário, né? Domingo, dia 19, blá, 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 entendeu? O endereço na rua Auxílio, não sei o que tal. Nome dos preletores, né? No caso, a palavra com o preletor, né? Que o preletor é quem ministra o sermão. Na verdade, é quem vai trazer o sermão ou o ensinamento, né? E o flyer ele também pode conter ali quem é o ministro do culto, que é o pastor oficial ali do culto, por exemplo, de quarta-feira, que a pastora Josi, ela é a ministra do culto, né? E também pode conter informação ali dos presidentes. Então pode conter lá a informação, por exemplo, no caso de quarta-feira agora, que eu estou gravando esse vídeo, a informação pode ser o título, né, quarta-feira, culto de avivamento, data, quarta-feira. Então primeiro que tem que estar em foco, isso aqui é a ordem do que tem que estar em foco, tá? Então o que tem que estar grandão em foco não é a foto de ninguém, não. Tá? É o texto escrito, o nome do evento, que é o quê? Que é o título do evento, que é avivamento, no caso dessa quarta-feira, avivamento, depois tal hora e tal horário. Isso que a pessoa tem que ver por primeiro, com facilidade, tem que estar grande na tela, depois o endereço para ela encontrar o local dessas informações, entendeu? Ela tem que saber o que é. A pessoa vai olhar, vai bater o olho, tem que estar enorme o que é. Culto de avivamento. Culto de avivamento. Quando? Daí, a próxima coisa, horário e data. Mas aonde? O endereço. Mas o que vai ter nessa parada? Aí vem nome dos preletores, né? Do preletor, que no caso ali vai ser o Eric, depois pastor que vai ministrar, a pastora Josi, e os presidentes, pastora Tainá, pastora... É assim que funciona. E depois, como é um flyer, tem bastante informação, você pode pôr um tema da mensagem, um versículo bíblico e por aí vai, né? O tema da mensagem é o avivamento, libertação pela tua casa, enfim, por aí vai. E o versículo bíblico ali. E as informações de contato, tipo Instagram, @, hashtag, qualquer coisa, tem que conter ali também, né? Ou você pode compartilhar a parte ali como um link, né? Como é o caso que a gente faz. Agora o banner já é totalmente diferente. O banner, ele no mesmo situação do culto ali, ó. Em um formato de banner, normalmente seria apenas a campanha, tipo 7 domingos, que é o caso do culto de domingo, um clamor pela sua família, no caso do culto de domingo, né? Então daí vai ser assim, ó, campanha dos 7 domingos. Isso é que vai estar no banner, um texto gigante. E, no caso, o clamor pela sua família, o título, data, horário e uma imagem de impacto. Entendeu? E a imagem de impacto nem sempre é interessante colocar a foto dos pastores ou de quem é o preletor. Por quê?
porque ela tem que ter a ver com a campanha dos 7 domingos, entendeu? Campanha ali, né, dos 7 domingos no clamor pela sua família. Então, a imagem de impacto aqui, nesse caso do Domingos, deveria ser uma família ali, uma família ajoelhada, entendeu? Uma imagem de uma família ajoelhada. Porque a pessoa vai assimilar a frase no clamor pela sua família e ver uma família ajoelhada clamando, ela vai associar e aquilo vai entrar no subconsciente dela, ela vai entender que se trata dela ir lá para clamar pela sua família. Então, essa é a intenção do banner, uma imagem rápida para o acesso do subconsciente, entendeu? É isso aí, não tem mais nada. E o logo da igreja, se caso a gente desejar, entendeu? É isso aí, é a diferença dos flyers e do banner, entendeu? Agora, tomei a liberdade aqui de essa parte mais técnica, para a área de mídias aqui, para a Igreja Apostólica Reconstruindo Vidas, eu recomendo, essas são as minhas recomendações. O flyer, usar a resolução que está ali, né, 1080x920, para divulgar cultos no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, ele vai se encaixar bem, tá, com todas as informações. E depois fazer-se um banner para a gente colocar num telão da igreja, numa transmissão de OBS, que é a transmissão que eu faço ao vivo, entendeu? Eu coloco lá de início, coloco como thumbnails no YouTube, entendeu? Que é aquela que eu faço compridinha, que daí fica ali, quando o culto vai começar a iniciar, antes de iniciar, na espera para iniciar a live, fica ali na fachada ali, com poucas informações, mas o impacto visual. É isso aí, galera. Agora vamos ver por que eu tomei a decisão. Olha aqui, ó. Olha alguns banners. Olha esse aqui, ó. Isso aqui é um banner que eu achei no site aqui de coisa, né? Ó, culto de mulheres. Tem uma mulher. Nome da preletora. Então veja bem, ó. Aqui, ó. Culto de gratidão. Mas daí tem a foto de todos os pastores, ó. Tá vendo, ó? Do pastor presidente. Aqui, cara, é assim, ó. Todas as igrejas fazem dessa forma, tá vendo? Eles vão colocando ali os pastores, os preletores e tal. Só que é o seguinte, a nossa igreja ela não fazia isso, ela focava mesmo na mensagem em Cristo, sem o ego, tá? Deus falou comigo muito sobre isso aí, cara. Que a gente temos que eliminar o ego, porque isso já deu problema aqui na igreja. Quem começou, vocês vão me corrigir quem tá mais antigo, quem começou com a ideia de colocar foto da gente nos banners foi o pastor Anderson, né? Que não pertence mais à nossa igreja, montou o ministério dele. E daí começou-se um problema. Mas antes disso, a gente fazia da maneira diferente, a gente focava na mensagem, né? Os banners antigos que eu vi eram focados na mensagem. Então, eu acho que a gente deveria retornar às origens e prestar atenção, que dessa forma alimenta muito o pastor. O que acontece? Daí vai ter o seguinte coisa, vai estar lá o banner, o Eric na capa do banner do culto de amanhã, de quarta-feira. Vai estar lá, culto de avivamento, vai estar o Eric gigantão lá, a pastora Josi e os presidentes. Só que eu não gosto do Eric, eu briguei com o Eric, um exemplo. Não gosto do Eric, daí o que eu vou fazer? Eu vou ver o banner, eu vou ver o fotona do Eric lá em cima, eu vou pensar o quê? Meu subconsciente, pô, é que nem um show. Você vai ver um show, tá Ivete Zangalo, ou sei lá, um artista aí, só, sabe, vai estar lá a cara do artista, você vai ver ele, você vai associar a imagem dele. Se você não gosta desse artista, você não vai naquele evento porque vai ter aquele artista, entendeu? Então eu não vou no culto adorar a Deus porque eu não gosto do Eric. Então o foco está sendo a imagem da pessoa, do Eric, entendeu? Então eu já não vou no culto, perco de perder minha bênção porque eu não gosto do Eric. Eu não vou estar lá porque eu não gosto do Eric, porque ele tá foto dele lá. O culto parece ser dele e não de Deus. Entende? E dos pastores, é uma divulgação dos pastores. Eu entendo que há necessidade de divulgar os ministérios de cada um individual, mas eu receio que vocês devam pedir a direção de Deus assim como eu pedi, e eu tenho certeza que Deus vai orientá-los a dessa forma aí. E agora, vamos supor que eu gosto muito, que é o caso, por exemplo, de um bispo que veio aí e lotou a igreja. Então, cara, eu vou lá porque eu vou ver o Eric. Então também já fugiu do foco. Vou na igreja porque tá o Eric. O dia que não tá o Eric, eu não vou, entendeu? Então, quer dizer, eu já tô indo por causa... Já é um evento social para mim, e não uma adoração a Deus, entendeu? Então, em casos específicos, eu acho até interessante, sim, por uma foto de um convidado ou outro por ali a colar, se for muito importante, para realmente causar esse impacto de chamar a pessoa para ver se vem para a questão do culto receber a palavra ali, no caso de um bispo famoso e tal, um prefeito, uma visita, um exemplo. Ainda assim, eu acho que não. Eu acho que só o nome já basta, entendeu? E sim o foco na mensagem. Mas é aceitável, mas eu acredito que não. Então, agora a diferença desse aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Aleatório, abriu aqui agora. Campanha profética, tal. Olha lá, ó. Tem um leão ali, né? Podia ser campanha do Leão de Judá, alguma coisa assim. Mas, ó, bem clean. Foco não parece mais um banner do que um flyer, certo? Agora vamos lá. Quinta profética. Cara, então, olha esse aqui, ó, que tumulto, um monte de gente. E o que tá falando, ó? Realizadas? O que tá... É difícil de ler, ó. Eu tenho que prestar muita atenção para ler as informações, ó.
Entendeu? É complicado. Ó, tem informação aqui meio esquisita, mas a informação é que eu tô vendo essas pessoas, entendeu? Então eu vou lá para ver essas pessoas. Então, isso é um evento para ver essas pessoas, não é um evento de igreja. Entendeu? Então eu acho meio complicado. Olha esse que tumultuado, ó. Não dá para entender nada desse banner aqui, ó. Que confusão visual. Ah, e aqui é o seguinte, feito por IA. Deus falou muito comigo, eu uso IA o tempo inteiro para fazer muitas coisas. Deus falou que não quer que use IA, porque IA não é coisa dele. IA não louva, IA não tem alma. Inteligência artificial não faz adoração. Não usem músicas feitas por IA em nada da igreja, porque IA não é de Deus, tá? É uma ferramenta. É igual o carro. Você vai usar ali o carro na obra de Deus, você pode usar, mas ele não pode fazer a adoração. Ele não pode fazer parte da adoração, porque ele é apenas uma ferramenta. A IA é apenas uma ferramenta. Ela não pode ter a criatividade, entendeu? Então, quando você for fazer um banner para a igreja, qualquer um que for, não use IA. Ore e deixa Deus te direcionar e abra um programa aí, ó, o Canva. Aqui, ó, eu uso o Canva, ó, é facinho, ó. O Canva faz os slides e ele faz aqui, ó, ele faz o banner, ó. Você vem, escreve, ó, tá vendo, ó? Ah, o texto aqui, papapá, ó, tá vendo, ó? É facinho de usar. Depois eu dou um curso de como usar o Canva e tudo mais, tá? Vamos lá. Decisões minhas. Então, retirei as fotos dos pastores, tomei a liberdade de retirar fotos dos pastores, dos presidentes e do preleitor. Foquei na mensagem. Fiz um flyer aqui. Primeiro passo que eu fiz esse flyer. Só um minuto, vou ter que fazer uma pausa aqui, eu já retorno. Bom, dando continuidade aqui, então voltando aqui, ó. A minha decisão aqui é o seguinte: eu comecei com o logo, né, e o nome da igreja, mas vou tirar o zoom aqui, ó, para vocês verem aqui, para visualizar, pronto. Não, aqui já está com o efeito da animação, né? E aqui eu coloquei o quê? Coloquei bem grande o que se trata, culto de avivamento. Não sei se dá para ver aí, ó. Culto bem grande, culto de avivamento, né? E uma frase que Deus colocou no meu coração de colocar, eu orei muito para fazer isso aqui. Vocês podem notar que a imagem é de pessoas, uma imagem aleatória de pessoas adorando, né? Uma imagem aí, uma foto que não tem direitos autorais, né? Posteriormente a gente pode usar a foto do pessoal da igreja e colocar o pessoal lá adorando. Tem várias fotos no grupo aí, colocar o pessoal adorando. É que eu não tive tempo de achar uma ideal para ser uma foto assim como essa de adoração. A gente vamos aproveitar um dia que tiver a igreja lotada, a gente bate uma foto aí. Eu vejo com quem tiver o celular com a câmera melhor pra gente fazer essa foto bacana para usar nos flyers, tá? Então nesse flyer ele tem aqui do que se trata. Então a pessoa vai ler aqui no começo pequenininho, vai ver que se trata da nossa igreja e vai ver o que é o evento. Então é culto de avivamento, tá? Aí a data e o horário. E depois uma pequena palavra, né, sobre isso e pequenininho, discreto, o que vai acontecer lá. Com o preleitor da palavra, o obreiro Eric, certo? E o endereço. E acabou. E aqui, ó, menção honrosa, pequenininho, sem foco. Não é o foco não é o pastor, não é a pastora Josi, não é o pastor Marcelo, não é a pastora Tainá, não é o obreiro Eric. O foco é o culto de avivamento. O foco sempre nos nossos flyers tem que ser a obra de Deus. O que a obra de Deus vai fazer pela pessoa que está enxergando o flyer. E como ele tem acesso a essa obra de Deus. É a data e o local. Simples. Não tem segredo. Não tem ego. Esse é a estrutura, isso aqui é uma estrutura de flyer perfeito para nossa igreja, conforme Deus me orientou em oração, ele foi me guiando e eu fui fazendo. Então, ministro do culto. Ministro do culto, no caso da quarta-feira, é a pastora Josi, que o culto é dela, ela é ministra desse culto, é a pastora Josi. E os pastores titulares do nosso ministério, o ministro do culto, vocês sabem, né? É quem vai garantir que tenha andamento harmonioso para que a mensagem chegue nos corações das pessoas, conforme o ministério, tudo dentro do ministério dos pastores titulares, que no caso aqui são o pastor Marcelo e a pastora Tainá. Não pode ser fora, não pode. O ministro ele não caminha fora, ele é uma extensão do ministério dos titulares. Isso é o ministro. Já o preleitor, ele pode ser uma outra pessoa, um convidado de outro ministério, entendeu? Então, isso a gente tem que deixar claro, entendeu? Por isso que o preleitor eu coloco um pouco mais acima, mais especial, porque é o evento, é quem vai trazer o sermão, né? Quem vai trazer o sermão, quem vai tá pregando, de fato. Entendeu? Então é isso aí. Logo depois, aqui com o CapCut, eu recomendo, tem para celular, é o Canva, esse aplicativo aqui é o Canva. Eu uso ele aqui no computador, mas ele tem para celular.
E ele é gratuito, e você pode fazer isso aqui. Ele tem bastante, ó, tem elementos que você pode colocar, englobar para te ajudar. Tem fotos prontas, tem os textos, né? E tem as animações também, que você pode fazer as animações. Então eu já fiz uma animação que ela faz assim, ela inicia, tal, e o texto começa a iniciar devagarzinho, sem animações grotescas, cheias de pirofagia, porque não dá para ler. A pessoa tem que ler. Ela só não pode estar parado. Veio a animação, entrou, parou e fica estagnado para a pessoa poder ler a informação, tudo certinho. Tomem cuidado nas animações quando se trata de texto, de flyer, tá? Aí, feito aí o flyer, eu exportei, cliquei em compartilhar, eu exportei e introduzi nesse outro programa que também tem para celular, é gratuito. Acredito que os senhores já estejam familiarizados, que é o CapCut. O CapCut, né? O CapCut, como você queira falar. Aqui eu peguei aquela imagem de começo, olha lá, ó, e introduzi ela aqui, ó, certo? Introduzi ela aqui, ó, lembra? Olha lá no meio aqui, ó, no meio aqui é o prévios. Só para ele iniciar, e depois disso eu joguei uma foto. Então lá no Canvas eu compartilhei, eu cliquei em compartilhar, e daí na hora de salvar, de baixar, ó, tem vídeo em MP4, porque ele tem a animaçãozinha ali, então em vídeo, e depois eu salvei uma em JPEG, JPEG que é a imagem estática. Por quê? Porque daí é só para entrar os textos como animação, depois tem que ficar a imagem estática para a pessoa com tranquilidade ler as informações e ter acesso àquilo que a gente quer passar para ela. É muito importante. Ali nesse momento não pode ter efeito de luz, pirofagia que atrapalhe a leitura, entendeu? E a pessoa pode ser idosa, a pessoa pode não enxergar bem, a pessoa pode ter dislexia, epilepsia, esse tipo de coisa. Então muita pirofagia vai atrapalhar, entendeu? Aí eu deixo um tempo de 1 minuto essa foto parada. Por quê? Porque daí eu seleciono uma música para colocar junto, ó. Coloquei aqui, eu peguei, baixei uma música, eu tenho a... Tá aqui, ó, em flyer, na pastinha flyer, eu baixei uma música que fala sobre avivamento, já que o culto é de avivamento, uma música que eu conheço há muito tempo, o Diante do Trono, no DVD lá do Diante do Trono 3, tinha a música, né, do avivamento. Então, já coloquei ela aqui. Rapidamente eu editei, já coloquei na parte em que fala do avivamento. Vamos fazer um teste, vou clicar play para dar um teste, né, como que vai ser, ó. O texto entrou. Ficou ali. No avivamento eu fiz um efeito, acabou, parei com o efeito, para a pessoa poder ler. E acabou lá. Vai ficar 1 minuto. Terminou esse 1 minuto, ele fecha. Acabou. Vou exportar como vídeo. Exportei. E tá lá, tá salvo. Tá aqui, tá salvo aqui, ó. Culto de avivamento. Vamos ver ele inteiro aqui, ó. Vou testar aqui no computador. Tá no formato do celular. Ó, que beleza. É isso aqui. Nós vamos postar nas redes sociais e tal. E para lugares que não tem animação, que não tem stories e coisas, a mesma imagem. Aquela imagem que eu usei para fazer a animação. Tá lindo, que é a imagem aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. No caso de vocês no celular é bem mais fácil, vocês já compartilham. Vocês já compartilham e tá tudo feito. Eu aqui no computador, eu abro o WhatsApp via computador e posto pro celular, certo?